Fala galera, beleza? Mais um Oftcast, hoje para conversar sobre oculoplástica, num enfoque mais nas tecnologias mais recentes que a gente tem dessa área. Eu tenho certeza que vocês se interessam muito por esse assunto. E nós vamos ter um convidado espetacular. A gente vai conversar hoje com o Dr. Rogério Leal Santos. Ele é cirurgião oculoplástico, especialista em cirurgia estética e reparadora das pálpebras, membro da Academia Brasileira de Cirurgia Plástica da Face e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular, professor assistente do Serviço de Cirurgia Plástica da Face da Clínica Septo, da PUC Rio de Janeiro, professor assistente voluntário da Plástica Ocular da USP São Paulo e também diretor técnico da Escola de Cirurgia Óculo-Facial em São Paulo. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso podcast. Olha, eu só tenho a agradecer o convite. Vocês me chamaram para falar dos assuntos que eu mais gosto, dos assuntos que fazem parte do meu dia a dia, e eu espero contribuir bastante aí com o material. Eu tenho certeza que esse material vai ser imperdível para todo mundo que está em casa, aí, no caminho do trabalho, na academia. E aí, já para a gente começar ali, eu queria saber um pouco do senhor, professor, quais as tecnologias que a gente tem mais. A gente sabe muito, ouve muito falar do laser de CO2, da radiofrequência microagulhada ali, o Morpheus, e como que funciona isso no seu consultório para o paciente chegar. Eu sei que a sua demanda já é muito por esses procedimentos, mas como que funciona ali para explicar para o paciente como funciona, quais são os diferenciais dessa tecnologia? O senhor, nessa primeira consulta, oferece a oportunidade de uma cirurgia que não seja com essas tecnologias ou já parte direto para o paciente já ir direcionado para isso? Eu vou aproveitar para responder melhor a pergunta, fazer uma pequena viagem no tempo. Quando a gente começou a fazer as cirurgias plásticas da face, eu comecei mais ou menos em 1996, 97, nós não tínhamos nenhuma ponteira de colorado, né? Nem um monopolar nós tínhamos. Nós trabalhávamos com bipolar, né? Que é um mecanismo, enfim, que não vou chamar de rudimentar, mas dos mais antigos. E os nossos pacientes saíam da cirurgia com bastante edema, com bastante hiperemia, com pequenos hematomas, né, aquela vermelhidão típica, e isso até moldava o comportamento do paciente no período pós-operatório. E naquela época, o foco era muito voltado para as questões reparadoras e para as questões unicamente palpebrais. E arrisco dizer até que a pálpebra inferior nem era muito abordada, era mais a pálpebra superior. Então era um período bem embrionário assim, da cirurgia plástica. O professor Pitangui começava a florescer lá na década de 80 e a cirurgia estética começava a ser mais percebida pelas pessoas. E aos poucos a gente foi percebendo, por demanda dos pacientes, não nossa, dos cirurgiões, que os resultados de blefaroplastia convencional ficavam muito aquém do desejo das pessoas. Era comum que você tivesse um pouquinho de sobra de pele e muitas vezes a gente não tinha sobra de pele, mas a flacidez local era confundida com sobra e nós não tínhamos assim muitos recursos. Os primeiros aparelhos de laser que apareceram para que se fizesse um tratamento da pele da região da face, da região das pálpebras, eram aparelhos que para o nosso tipo de pele pareciam um pouco agressivos. Eu fiz a minha residência lá no IOTC e um dos primeiros aparelhos de laser de CO2, uma das primeiras tecnologias que surgiram, o Dr. Tadeu trouxe para o Instituto, nós utilizamos durante um tempo e a gente percebia que o resultado era muito agressivo para a pele, especialmente para a pele brasileira, que é uma pele miscigenada, não é aquela pele do branco europeu, na maioria dos casos. Então, aos poucos, a gente foi associando peeling químico nas cirurgias palpebrais para você reduzir um pouco as rugas, para você ter uma melhora do aspecto do paciente. E isso já trouxe um primeiro upgrade, digamos assim. Depois, com a evolução do laser de CO2, nós fizemos o caminho contrário. A gente foi deixando um pouquinho de lado os peelings, não que a gente não use, são extremamente úteis quando bem indicados, mas aí as novas tecnologias do laser de CO2, houve uma grande evolução e ele passou a fazer parte da cirurgia sempre.
em 100% dos casos nós utilizamos o laser de CO2, seja para os cortes ou para aplicação na pele das pálpebras. Perfeito, era aí que eu queria chegar também, porque a gente conversou um pouco sobre essa questão do peeling, a gente sabe que o laser de CO2 tem essa possibilidade de fazer o resurfacing, mas também ele tem esse papel muito importante nos cortes, né? E como que funciona o funcionamento mesmo ali? O laser vai cortar, o senhor tem uma experiência de que ele deixa menos edema, que era o que o senhor estava comentando, ele já coagula ali no mesmo momento que está fazendo o corte, como é que funciona a experiência ali no intraoperatório também? Eu vou falar um pouco sobre a importância da ponteira dos cortes e vou falar um pouquinho da minha experiência particular e da minha evolução. Então, naquela transição para o monopolar e o Colorado Needle, né, quando eu estava numa curva de aprendizado para usar o monopolar e já tinha disponível a caneta de cortes do laser, naquele momento eu conseguia entregar um resultado melhor para o meu paciente com a caneta de corte do laser. A coagulação do laser em relação ao monopolar é mais efetiva. Aos poucos, à medida que eu fui amadurecendo na carreira e a mão vai melhorando, hoje, em algumas situações, se eu utilizar canetas de corte do laser ou corte com monopolar, eu consigo entregar a cirurgia ao final com pouquíssimo hematoma. Então hoje, na minha mão, depois desses anos de experiência, com as duas possibilidades eu consigo entregar um bom resultado ao final da cirurgia. Mas o fato é que para aquele cirurgião que ainda não atingiu esse nível, a caneta de cortes do laser vai entregar uma coagulação melhor e ele vai entregar um resultado melhor no final. Isto posto, se eu sento para operar e estou com a caneta de corte disponível, eu uso. Se eu estou com o monopolar disponível, eu uso. E eu não abro mão, a não ser que seja uma pele com algum tipo de problema específico, com algum tipo de indicação específica, por solicitação do paciente ou do dermato que não deva fazer o resurfacing, eu utilizo o laser em todos os pacientes. Entendi. Isso é muito interessante da gente saber também, porque, como eu disse, para o senhor a demanda vai ser muito dessas tecnologias. Os pacientes já vão esperando isso, né? Mas o senhor tem alguma dica, assim, para a pessoa ali que ainda está começando, que está com aqueles pacientes que ainda não conhecem tão bem, às vezes de uma classe social um pouquinho menos favorecida, para a gente conseguir introduzir essas tecnologias também e oferecer para o paciente esse melhor resultado, que é o que o senhor está falando, né? Eu acho que o médico precisa, para pré e pós-operatório, ele precisa conhecer um pouquinho da pele. Nós cirurgiões, a gente se dedica muito aos cortes, às técnicas cirúrgicas e não tanto à dermatologia. Então, ele não precisa ser um exímio, obviamente, dermatologista, ele não precisa ser um especialista em dermatologia, mas ele precisa conhecer a pele e conhecer o envelhecimento e o rejuvenescimento. Feito isso, o paciente pode não ter o poder aquisitivo que permita a realização do laser, que é uma tecnologia que tem um custo embutido, né, na cirurgia. Para esses casos, quando a pele permitir, eu indicaria o peeling químico com ácido tricloroacético, desde 20% até 35% no intraoperatório, né, substituindo o resurfacing do laser. Se o médico utilizar o ATA, o tricloroacético, no lugar do laser, ele vai ter uma melhora da flacidez, o paciente sempre tem essa percepção, e a melhora da flacidez e das rugas finas sempre é reconhecido pelo paciente. Então, para quem não tem ainda o poder aquisitivo, utilizaria o ATA, para quem tem o poder aquisitivo, utilizaria o laser de CO2, e, de certa forma, o cirurgião consegue, aos poucos, fazer o seu mercado, ser claro na comunicação, utilizar sempre essa comunicação para que o paciente entenda de uma vez por todas que aquilo que ele busca precisa desses caminhos. Quando um paciente diz ao médico, eu não quero fazer o
o peeling químico, porque eu tenho receio, não conheço, tenho medo. Quando o paciente diz ao médico, eu não quero fazer o laser, porque não conheço, tenho medo e etc., a gente precisa também fazer com que os pacientes assumam responsabilidade pelas decisões que tomam, assim como nós. A nossa já está descrita no termo de consentimento informado com muita clareza e é a nossa obrigação. Mas se eu tenho um paciente que faz a opção, seja qual for o motivo, de não utilizar um peeling químico ao final da cirurgia ou não utilizar uma tecnologia laser no final da cirurgia para tratar a flacidez além do processo cirúrgico como um todo, ele tem que entender que haverá um prejuízo, ainda que discreto às vezes, para o resultado final. E essas tecnologias, seja o peeling químico ou a tecnologia do laser, a gente começa a utilizá-las por uma questão de exigência dos pacientes em relação ao resultado final. E nós estamos numa era de extrema cobrança. Os pacientes têm muito conhecimento, nem sempre eles sabem lidar da melhor maneira com esse conhecimento que possuem. Mas hoje eles têm muito mais conhecimento e um grau de exigência que eu acho que beira o exagero. Talvez por influência das mídias, das redes sociais, esse período de pandemia, pós-pandemia, enfim. Então, clareza nos benefícios apresentando esses tratamentos e caso o paciente faça a opção por não utilizá-los, clareza no tipo de resultado que ele deixará de ter ao final. E aí, conversando agora com o senhor, dá para perceber que o senhor vai dar preferência para fazer esse tratamento. Tem algum paciente que o senhor evita fazer, contraindica? O senhor comentou sobre o fototipo ali, sobre o tipo de pele do paciente brasileiro. Tem algum que é mais claro, assim, da gente evitar fazer o laser ou o laser realmente vai ser superior à cirurgia convencional, mesmo para esses tipos de pele mais miscigenadas ali, que a gente percebe que é o público brasileiro, né? Tecnicamente falando, tem as indicações e contraindicações clássicas. Nas contraindicações, número 1, evitar os pacientes com melasma, e hoje melasma é relativamente comum, então é fácil identificar o melasma, ou na entrevista as pacientes já referem a questão do melasma. Existem pacientes com melasma que, quando entendem o benefício do laser, mesmo sabendo que o melasma pode piorar, elas fazem uma opção consciente pelo laser. Quer reduzir rugas, quer melhorar a flacidez, possui o melasma, ela pode julgar o que a ela é mais importante. De maneira geral, a gente deve evitar o melasma para evitar problemas. Mas existem alguns casos em que a paciente, mesmo com melasma, ela faz uma opção consciente pela utilização do laser. O alerta principal é, até a pele tipo 3 de Fitzpatrick, a gente fica mais tranquilo. Passou do 3, a hiperpigmentação é quase uma regra. Não é uma regra 100%, mas é uma regra 90%. A maioria dos pacientes com pele tipo 4 para cima, a chance de hiperpigmentação é muito grande. E aí tem que identificar também quais são os anseios do paciente e, de maneira geral, é um sinal de alerta. Radiodermites, processos inflamatórios na pele, Roacutan, que hoje tornou-se muito mais comum. Na minha época de faculdade, eu me formei em 96. O Roacutan não era tão utilizado e o Roacutan era muito temido. Hoje em dia, a consciência sobre os problemas do Roacutan é maior, mas mesmo assim a utilização aumentou muito. Tem pacientes que fazem uso de Roacutan por longo prazo. Sim. E Roacutan prejudica a cicatrização. Já a curto prazo há um prejuízo e a médio prazo há um grande prejuízo para aqueles pacientes que eventualmente tomam Roacutan de rotina, não comunicam o médico, enfim. Então tem que prestar atenção na anamnese em relação ao Roacutan. E ali no pós-operatório também é uma preocupação porque o paciente às vezes espera aqueles resultados que às vezes a gente vê na internet, uma cicatriz que já no pós-operatório imediato
fica menos aparente, e a gente sabe que quando o paciente faz esse tratamento, faz um resurfacing, mesmo ele sabendo como funciona, a gente explicando o pós-operatório, às vezes o paciente fica um pouco assustado com aquele resultado que começam ali nas primeiras semanas e tudo. O senhor tem algum jeito específico de comunicar para os pacientes e também as preocupações que eles vão ter com a pele depois, pelo risco de ativação de herpes, por exemplo, alguma infecção fúngica, algo do tipo? Tem algo especial voltado para isso? Eu faço de rotina um preparo de pele de entre 7 a 15 dias. Pacientes que fazem preparo de pele por 30, eu vejo mais benefício ainda. No preparo de pele com ácidos, com clareadores, com ácido retinóico, com uma dose mínima de corticoide por causa da irritação do retinóico e com um pouquinho de hidroquinona, a gente consegue fazer um preparo de pele que já é por si só um clareador e inibidor de formação de manchas no pós-operatório. Além desse preparo da pele, a gente costuma fazer uma dose única de fluconazol, 150 miligramas, na noite, no dia anterior ao procedimento, como uma prevenção de infecção fúngica, e inicia o valaciclovir, que a gente usa por 5 dias, de 12 em 12 horas, iniciando um dia antes, também como um preventivo para herpes, e uma cefalexina no pós-operatório, a partir do primeiro pós-operatório, que é rotina. Nós temos um infectologista na clínica que ele fica indignado com a maneira como a gente usa os antibióticos, mas ele diz que perdoa de certa forma, porque existe muito da questão cultural ligada a isso. Então, se não houvesse o resurfacing na cirurgia, a gente usaria a cefalexina apenas por 3 dias de pós-operatório. Com a presença do resurfacing, a gente usa por 1 semana de pós-operatório. Ao longo de... Eu estou com 27, 28 anos de carreira. Ao longo desse tempo todo, eu nunca tive uma infecção bacteriana, eu nunca tive uma infecção fúngica. Herpes de vez em quando aparece, mesmo na vigência do medicamento. O primeiro herpes que eu tive foi de uma paciente que não usou, na época, o aciclovir um dia antes. E aí a recuperação foi muito lenta, acabou tendo um bom resultado, mas demorou muito para a pele melhorar. Demorou meses para a pele melhorar, 5 a 6 meses. Nos pacientes atuais, que iniciam o valaciclovir um dia antes, e a dose de valaciclovir é um comprimido de 12 em 12 por 5 dias como preventivo. Se o paciente mostra na recuperação uma pequena herpes labial ou em qualquer local do rosto, a gente aumenta a dose para 3 vezes ao dia e prolonga o tratamento de rotina de 5 para 10 dias. E nunca um paciente de herpes teve qualquer repercussão na pele. Então, para quem segue a rotina, para quem trabalhar dessa maneira e for fiel a essa rotina, tem essa minha história. 20 e tantos anos de carreira, sem infecção fúngica, sem infecção bacteriana e com alguns casos de herpes que, bem conduzidos, nunca deram nenhum tipo de problema. E em relação a esses benefícios do resurfacing, né, essa melhora do aspecto da pele, a pele fica mais sedosa, diminui as rugas finas, quanto tempo dura esse resultado ali? Quanto tempo o paciente vai conseguir aproveitar isso? O senhor costuma fazer reaplicação no próprio ambulatório? Ou o senhor costuma fazer esse procedimento sempre com sedação, com um paciente... Eles toleram a dor do procedimento? Como que funciona assim na sua experiência? O que eu tenho feito é o seguinte, eu gosto de fazer a seguinte brincadeira, eu sou cria do fenol. Então, naquele momento em que o laser ainda não estava numa geração mais avançada do equipamento e a gente queria rejuvenescer intensamente alguns pacientes mais envelhecidos, além do ATA, durante muitos anos eu usei o fenol. E aí, para você controlar a dor do fenol, que é uma queimadura de 2º grau, é muito difícil e a gente acaba usando, além de anestesia geral, um pouquinho de morfina no pós-operatório. No pós-operatório imediato. Então, ao final do procedimento, quando o paciente vai acordar, que você vai retirar da anestesia, a gente acaba fazendo um pouquinho de morfina. Eu trouxe essa experiência do fenol
para os pacientes que nós temos para as cirurgias atuais, quando eu associo laser e Morpheus. E dentro dessa experiência a gente consegue eliminar totalmente a sensibilidade dolorosa. E os nossos colegas não podem esquecer que a gente está vivendo a era da experiência. Não interessa somente o resultado. Precisa entregar o resultado e sem dor. Então, essa é uma questão importante. E por conta disso, eu tenho adotado essa rotina. Anestesia geral e um de Morpheus ao final do procedimento, para que a gente consiga eliminar totalmente a sensibilidade dolorosa e a experiência do paciente é outra. Quando a gente trabalha com anestesia local e sedação, a minha experiência mostra que algum grau de sensibilidade pós-operatória você terá. Hoje, trabalhando com anestesia geral e o de Morpheus no final, ou de Morpheus ou outro derivado com morfina, a experiência mostra que os pacientes não têm nenhum tipo de sensibilidade dolorosa e é uma minoria deles que vai usar analgésico no pós-operatório. Em relação ao resultado, quando a gente coloca o paciente na mesa e você tem disponível tamanha analgesia e uma anestesia geral, eu procuro entregar o melhor resultado que eu posso com o meu laser e com o Morpheus. Então eu faço o laser e o Morpheus juntos no mesmo procedimento, na mesma cirurgia. O Morpheus me parece até um pouco mais doloroso do que o laser, mas ambos têm uma onda de calor pós-aplicação que é realmente difícil do paciente tolerar. E da maneira como eu estou comunicando aqui a vocês, eu consigo esse controle. E essa retração de pele é bastante intensa. Então eu recomendo aos pacientes que façam manutenção do tratamento da pele. Eu sempre encaminho a partir daí para dermatologista e para que façam um controle anual, e muitas vezes esse paciente faz um controle anual com Erbium, que é um pouquinho mais brando que o CO2, ou com Thulium, que é mais brando ainda. Thulium é uma tecnologia de epiderme, né? Erbium é uma tecnologia que alcança a derme, mas é mais brando que o CO2. E o CO2, sim, faz a derme e pode chegar até próximo da derme intermediária. Então, até por uma questão de posicionamento de mercado, e isso é interessante contar aos colegas cirurgiões, eu sou um cirurgião que trabalha com rejuvenescimento, eu não cuido de pele na minha clínica. Então eu prefiro que o meu paciente faça o acompanhamento anual para verificar o resultado da cirurgia, para fazer o acompanhamento normal, mas para que ele continue fazendo o skincare adequado e etc., eu prefiro passar para uma das nossas dermatologistas para que ela dê o skincare adequado e para que ela faça a manutenção desse resultado. Quando essa paciente, por questões de envelhecimento, 10, 12, 15 anos depois, se for submetida a um novo procedimento cirúrgico, aí eu aproveito para fazer novamente um tratamento como esse. Eu tenho, como tenho, próximo de 30 anos de carreira, e raríssimas vezes eu reoperei pacientes. E quando reopero, eu tento entregar o máximo resultado dessas tecnologias para ter a maior duração possível. E a durabilidade não é curta, não é curta. Já aproveitando aí esse gancho, o senhor comentou um pouco sobre a radiofrequência microagulhada e o Morpheus. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho mais para a gente como que funciona. Eu acho até que o laser de CO2 fica um pouco mais ali na mídia, é um pouco mais amplo assim o conhecimento das pessoas em relação ao laser de CO2, mas nem todo mundo já ouviu falar e já viu a aplicação de um Morpheus, né? Como é que funciona? Qual é a sua experiência com ele? É o seguinte... de uma maneira extremamente simples e clara. Laser de CO2 fracionado é uma tecnologia que atinge a epiderme e a derme. Morpheus é uma tecnologia que até pode atingir camadas mais superficiais, mas o principal do Morpheus é que ele atinge a hipoderme. Então, mesmo para pacientes que fazem um resurfacing intenso, com estaqueamento 5 na plataforma de laser, ou para pacientes de fenol, você chega até a derme intermediária, você não chega na hipoderme. E eu percebi ao longo do tempo que ótimos resultados de laser ou de fenol, ainda assim quando o paciente sorria, apresentavam algumas dobras na face, algumas rugas,
e eu sentia que faltava alguma coisa para que uma tecnologia que atingisse uma camada mais profunda. Com o Morpheus a gente conquista isso. Para meus pacientes, ao longo da recuperação, eu não dou alta com 3 meses, eu dou alta com 6 meses. Ao longo desses 6 meses de recuperação, para alguns pacientes, eu gosto de utilizar o Thulium Laser. Qual é o meu argumento? Nós tratamos na cirurgia, além do processo cirúrgico, com o Morpheus a 3ª camada, que é a hipoderme, com o laser a 2ª camada, e a partir do 3º mês na clínica, com o Thulium, um tratamento específico para a epiderme. O Thulium é descrito como um aparelho que faz o efeito glow. O que é o efeito glow? Se a gente olha para uma pele, a gente identifica o reflexo da luz. 2 coisas que nós identificamos, o reflexo da luz e a interface entre esse reflexo e a oleosidade. O que determina a clareza desse reflexo é justamente a presença ou ausência de rugas superficiais. De maneira geral, a ruga superficial a gente não enxerga com clareza. A gente enxerga uma mudança do reflexo. Então, quando o fabricante do Thulium Laser fala em efeito glow, ele está falando sobre redução de ruga superficial e mudança do reflexo da pele, que é o brilho, o glow que eles falam. E para quem faz um tratamento de superfície, existe um melhor controle também de oleosidade. Então, o glow, entre aspas, pode ser uma versão moderna da palavra viço que nós usávamos mais antigamente. Então, nós podemos realizar uma cirurgia, ato cirúrgico, tratar a 2ª camada da pele com o laser de CO2, tratar a 3ª com o Thulium, a partir do 3º mês, eventualmente, tratar a epiderme e entregar ao nosso paciente, no 6º mês, na data da alta, com todas as camadas da pele tratadas e, de certa maneira, vai haver um grande equilíbrio de todas as estruturas da pele, por isso que eu falo em reestruturação da pele, junto com a cirurgia. Isso é o que dá o resultado natural da cirurgia. Se a gente não trata a pele e faz somente a cirurgia, você reposiciona estruturas, mas você está trabalhando com pele envelhecida. A pele envelhecida combina, entre aspas, com a estrutura envelhecida. Rejuvenescer a estrutura sem rejuvenescer a superfície significa entregar um resultado que não é natural. Associar as 2 coisas entrega, ao final de 6 meses, a sua cirurgia com naturalidade. Perfeito, assim, é muito interessante ouvir o senhor falando também, porque eu achei esse final espetacular, assim, essa questão do rejuvenescimento da pele não está associado com o rejuvenescimento da estrutura, e tem essa questão mesmo, né? E aí um outro ponto que eu queria só esclarecer também, para tirar mesmo essa dúvida, é com o tratamento com o Morpheus, a gente tem ainda todas aquelas situações relacionadas ao melasma e a essas possibilidade de complicação, ou a gente tem um resultado melhor, pode até melhorar ali a questão do melasma? Como é que funciona em relação à comparação com laser de CO2? A primeira coisa é o seguinte, quando você penetra o Morpheus na pele, você pisa no pedal, a agulha penetra desde 1 milímetro até 8, então na parte corporal ela pode mergulhar até 8 milímetros. Na face, a gente não costuma mergulhar essa agulha mais do que 4 milímetros. Em raríssimos casos de uma papada muito grande, você vai a 5, mas é raro. O normal é você trabalhar com 4 milímetros. Ele dá o disparo quando ele vai profundamente na pele. Então, se você trabalha com o Morpheus a 4 milímetros de profundidade, você não vai excitar muitos melanócitos. Se você trabalha a 3, você já começa a excitar um pouco mais. E se você trabalha a 2 milímetros de profundidade, você já corre mais risco de formar mancha pela propagação do calor no melanócito. O laser que trabalha na derme tem mais possibilidades de produzir melasma, manchas, enfim, do que estimulação, do que o Morpheus. Mas tem que lembrar disso. Existe também uma iniciativa do fabricante do Morpheus, da qual eu não gosto,
que é trabalhar com a radiofrequência a 1 milímetro para fazer resurfacing. Acontece que a propagação de energia de uma radiofrequência é muito diferente de um laser. O laser é mais delicado. Então, eu prefiro trabalhar o resurfacing com o laser e trabalhar o Morpheus na hipoderme. Eu vou fazer um comparativo muito interessante. Quando surgiram os primeiros preenchedores de ácido hialurônico, surgiu uma certa disputa entre cirurgiões e dermatologistas, quando, às vezes, o dermato e o próprio paciente diziam, tá, mas eu não preciso operar já, eu posso fazer um preenchimento. E, ao mesmo tempo, muitos cirurgiões diziam, olha, não adianta fazer preenchimento, vai ter que operar, opera logo. E, na verdade, a gente foi entendendo com o tempo que volume e cirurgia caminham juntos. Não é um ou outro. As duas coisas estão associadas. Então, hoje, por que a gente usa gordura na cirurgia? Para melhorar um pouquinho do volume. Mesmo realizando o procedimento cirúrgico, você trabalha o volume. E aí tem um outro aspecto complementar. Vamos trazer esse raciocínio agora complementar para a pele. Você tem laser e você tem radiofrequência. Um tipo de energia com uma expansão, outro tipo de energia com outra expansão. Se você vai mais profundo, é até mais desejável que essa energia se dissipe mais. E se você está na derme, você quer uma energia mais pontual. Você não quer que essa energia se dissipe tanto, porque senão ela vai excitar muitos melanócitos. Então, o fabricante do Morpheus, por exemplo, ele acha que você pode usar uma ponteira para fazer resurfacing e uma outra para ir na hipoderme. Pode. Mas eu acho que é mais adequado que você seja mais delicado com o laser na derme e complemente com o Morpheus na hipoderme. E é por isso que eu uso os dois aparelhos. Perfeito, professor. E uma outra questão que eu sempre percebo, assim, mesmo fazendo ambulatório geral de oftalmologia, é que muitos pacientes chegam com essa demanda pela cirurgia palpebral, acham que tem excesso de pele na pálpebra, e quando a gente faz o exame desse paciente, a gente percebe que, na realidade, ele tem uma ptose de supercílios, vamos dizer. Ele tem uma ptose mesmo. Como que funciona a sua abordagem desses pacientes em relação a precisar, para ele chegar naquele resultado, oferecer uma cirurgia que não é a cirurgia que ele está esperando. Ele está esperando que ele vai fazer a cirurgia que a vizinha fez, vai tirar o excesso de pele da pálpebra e vai resolver o problema. Como que funciona isso? E nessas outras cirurgias que a gente tem também, de lift de supercílio, quais seriam as dicas que acontecem ali? E a gente consegue usar essa tecnologia também nesse procedimento para fazer uma cirurgia de ptose palpebral, para fazer uma cirurgia de ptose de supercílios? Como que funciona isso? Eu vou falar um pouquinho sobre as questões técnicas, para ser mais objetivo, e depois eu vou trazer o contexto histórico, que historicamente fica mais fácil entender quem tem mais medo e quem aceita melhor a cirurgia da sobrancelha. Tecnicamente falando, se nós temos perda de gordura na região temporal, perda de coxins de gordura em região temporal e queda da cauda, e isso acontece com 90% da população, você vai ter uma discreta dobra lateral. Essa dobra lateral é fruto da queda da sobrancelha. Sinal de Cornell positivo. Então, uma maneira mais clara de mostrar para os pacientes sobre as sobrancelhas é: você mostra ao paciente as rugas laterais, pede para o paciente sorrir e pede para ele levantar a sobrancelha e sempre segurando o espelho na frente. Ele vai perceber que 30% a 40% das rugas periorbitárias, os pés de galinha, serão reduzidas levantando a cauda da sobrancelha. Então, tecnicamente, com sorriso e sem sorriso, fazendo a movimentação, as pacientes entendem que há necessidade. Isso ainda não tira o medo, mas elas entendem a necessidade. A segunda maneira assim, mais comum que eu coloco as coisas na consulta é: sobrancelhas e pálpebras são duas partes da mesma pessoa. Por que a pálpebra cairia e a sobrancelha não? O tempo foi o mesmo para ambas. Então, aos poucos você traz o paciente para a realidade.
ele começa a entender. Ainda assim, não perdeu o medo. O que acontece é o seguinte, eu estava comentando, o florescimento da cirurgia plástica no Brasil em 1980 com o professor Pitangui. Época do lifting bicoronal, a incisão no couro cabeludo de lado a lado, o descolamento do início do couro cabeludo e de toda a testa até o rebordo orbitário e o levantamento da região frontal com 2 objetivos. Não só levantar a sobrancelha, mas suprimir as rugas da testa e melhorar inclusive ruga de glabela. Melhorava as rugas da testa? Frontais? Melhorava. Melhorava a glabela? Melhorava. Subia a sobrancelha? Muito. E naquele momento não existia o entendimento, ou pelo menos não era o momento cultural do Fox Eyes. Essa sobrancelha era levantada com super arqueamento. Isso despertou medo na maioria das pessoas, especialmente porque, também naquele momento, quem se submetia à cirurgia plástica eram mulheres com idade mais avançada. Então, no idoso, você acaba tracionando, sobe muito e fica um olhar um pouquinho assustador. Quem viveu isso? Quem estava em casa assistindo isso pela TV? O professor Pitangui era extremamente famoso e comentado no Rio e na Rede Globo, nos horários de novela. As artistas que ele operavam faziam a novela das 8, que era, durante anos, foi o grande programa cultural da sociedade brasileira, e quando ele não operava atrizes famosas, ele operava atrizes de outros lugares do mundo, pacientes estrangeiros, etc. Então, a geração X assistiu isso na cadeira. Quem é a geração X? A geração X é a geração que nasceu no pós-guerra. É a geração que hoje tem de 50 a 65 anos. Essa é a paciente do ambulatório que tem medo de levantar a sobrancelha, porque ela viveu isso. Quando você fala em cirurgia de sobrancelha, esta geração não enxerga a Kylie Jenner. Essa geração não enxerga a outras irmãs Kardashian. Essa geração não enxerga os artistas jovens de hoje com sobrancelha Fox Eyes, que eu acho muito bonito. Ela enxerga aqueles artistas antigos da geração do professor Pitangui com a sobrancelha assustada. Tanto é que os pacientes para cima de 50 dizem, mas eu não vou ficar com a sobrancelha assustada? Eu não vou ficar com o olho muito aberto, muito estranho? Então, esta cirurgia mais moderna que nós fazemos hoje não é apenas levantamento de sobrancelha, é um novo desenho da sobrancelha e que favorece o levantamento do canto para retirar as rugas laterais. E isso é muito bonito. E eu tenho até pacientes com mais idade que vêm ao consultório porque viram as pacientes mais jovens que eu opero em rede social. Então, esse é o grande ponto. Esclarecer as questões técnicas. Tem pacientes que dizem assim, mas eu só queria operar a pálpebra, eu não queria levantar a sobrancelha. A minha resposta é, eu também não queria levantar a sobrancelha. Mas o senhor está falando em levantar? Eu digo, não, eu estou falando em colocar no lugar. Para colocar no lugar tem que levantar. Mas não é porque eu quero levantar. É porque você, paciente, vai reclamar comigo que está sobrando pele no pós-operatório porque a gente não pôs a sobrancelha no lugar. Então, se não quiser operar a sobrancelha, vai ler no termo de consentimento e no contrato de prestação de serviço que ela, a paciente, fez essa opção ao contrário da orientação médica e que ela vai assumir o resultado final consequente do não levantamento. O fato é que, aos poucos e culturalmente, os pacientes mais jovens estão perdendo, não têm esse medo, estão modificando o formato de suas sobrancelhas, estão ficando cada vez mais bonitas e acabam influenciando o pessoal que tem a idade mais avançada. Agora, eu até acho, não inadequado, mas eu acho uma pena que a gente só vai intervir numa paciente cirurgicamente depois dos 65. É quase uma cirurgia reparadora. Eu acho que o ideal é que a gente faça a intervenção em pacientes mais jovens que desejam mudança do olhar, para quem trabalha com isso e sabe promover mudança do olhar, e para pacientes que têm um certo grau de envelhecimento, com 45, 50,
já é um momento excelente para fazer a primeira cirurgia. Até porque você entrega um olhar mais jovem para uma mulher de 40, 45 e você consegue rejuvenescer toda a face. Então, é cocriação de valor. Você entrega uma bléfaro e rejuvenesce a face. E a aplicabilidade dessas tecnologias também na cirurgia do lifting de sobrancelha, como é que funciona? Também dá para a gente usar o laser para fazer o corte? Se eu também dá essa preferência ou usa uma outra abordagem? O laser pode ser usado para fazer o corte e aí é uma questão de adaptação pessoal. Tem gente que tem muita facilidade, muita habilidade para trabalhar com o corte a laser, muita afinidade pelo braço do aparelho, que não é conveniente a todos. E tem gente que prefere o monopolar ou mesmo uma tesoura. O importante é não fazer cauterização excessiva na área das sobrancelhas, fazer os cortes e às vezes você, na sobrancelha, você pode permitir um discreto sangramento, enxugar com a gaze e vai dando os pontos que aquilo vai se estancando, diferente da pálpebra. Da pálpebra a gente até faz uma brincadeira, é uma cirurgia no touch. Apareceu uma hemácia, você tira ela dali, porque ela pode virar um hematoma depois. Nas pálpebras, mas na sobrancelha, se você tiver um discreto sangramento, muito discreto, você enxuga e vai dando os pontos que aquilo vai se acomodando e vai estancando. Até para não comprometer muito a circulação dos pelos. Muito interessante, professor. E em relação à cirurgia de pitose palpebral, que a gente sabe que também é um problema, às vezes o paciente chega, acha que tem excesso de pele, às vezes tem até uma pseudopitose que a gente vai conseguir resolver fazendo a blefaroplastia, mas tem alguns pacientes que precisam realmente fazer outros procedimentos. O senhor tem alguma preferência por qual procedimento fazer? E aí neles também dá para a gente usar essas tecnologias ou a gente acaba usando métodos mais tradicionais? Olha, pitose palpebral passou de patinho feio para cereja do bolo, para menino dos olhos. Quando eu terminei a residência, eu ouvi a seguinte frase: não dá para fazer pitose com bléfaro. Faz a pitose primeiro, espera pelo menos 1 ano, depois faz a bléfaro. Esse não era uma lei, mas era quase que um regramento básico assim para a maioria. Nas pitoses de função normal, a minha opção é conjuntivo Milleré ou refix posterior. Atualmente eu tenho dado mais preferência a refix posterior. Pode ser feito por via anterior? Pode. Por que eu prefiro a via posterior? A via posterior é uma cirurgia em que eu não me lembro, para não dizer que nunca tive, eu não me lembro de nenhuma alteração de contorno. E quando você está trabalhando com estética, qualquer coisa pode prejudicar a sua cirurgia. Na cirurgia por via anterior, você precisa de bastante habilidade do cirurgião para que o contorno seja mantido. Na cirurgia por via posterior, você precisa de muito capricho e qualidade técnica, mas o contorno é muito difícil que você, como cirurgião, produza um contorno irregular. Então, esta questão do contorno pós-operatório ser mantido, do tempo cirúrgico que você, para fazer uma pitose por via posterior, uma refix posterior, tem uma vantagem do tempo. É claro que o tempo cirúrgico não é o único critério de escolha, nem deve ser o principal critério de escolha, mas influencia no nosso trabalho. Terceiro ponto, como o laser e Morpheus, com intensidades maiores, especialmente o laser com estaqueamento 4, estaqueamento 5, são extremamente dolorosos, no trabalho com anestesia geral, eu consegui me adaptar muito bem a refix posterior ou a conjuntivo Milleré. Se você faz uma via anterior, culturalmente a gente faz local com sedação, tenta reduzir a sedação para verificar na abertura do olho se você teve o resultado desejado. A cirurgia plástica, ela tem uma interface com a cirurgia oftalmológica, mas é uma interface. Então, quando você tem alteração
de função de músculo elevador e não está trabalhando com crianças, a preferência é anestesia local. Quando você vai para plástica, cirurgia plástica, mesmo com a interface da oftalmologia, mas você começa a trabalhar com essas questões. Eu preciso tirar a dor de um laser, preciso tirar a dor de um Morpheus. A refix posterior ou a conjuntivo Miller te permitem realizar a cirurgia sob anestesia geral. Então, todas essas questões têm que ser levadas em consideração e no meu trabalho a minha preferência tem sido por estes motivos a geral e eu tenho visto ótimos resultados com refix posterior, ótimos resultados com conjuntivo Miller e nós ganhamos um presente, digamos assim. São, se não me engano, não quero cometer nenhuma falha aqui, né? Dr. Felipe, lá de Florianópolis, Felipe Pereira, Dr. Alan Pieroni, aqui de São Paulo, a doutora Patrícia Caishi, Dr. Roberto Limonge. Me parece que juntos eles escreveram o trabalho, fizeram o trabalho e batizaram a blefaroplastia de blefaroplastia estruturada com a correção da ptose. Eu acho isso um marco na cirurgia plástica ocular. Uma ferramenta especial para que a gente tenha uma mudança tão grande que não deixa de ter um aspecto funcional, mas trouxe uma estética muito melhor aos pacientes de blefaroplastia. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Ocular tem também um podcast, e nesse podcast eu entrevistei a doutora Ana Rosa Pimentel. E ela me contou no podcast, ainda não foi ao ar, mas irá futuramente, ela me contou que hoje ela prefere refix posterior do que a conjuntivo Miller. Mas isso também depende um pouco de como o cirurgião se acerta com a técnica. Alguma coisa é melhor na sua mão, alguma coisa é melhor na minha mão. A gente tem que se conhecer, saber qual é o ajuste e o refinamento que a gente faz melhor para poder... O que interessa é a entrega do resultado final. Mas eu faria até uma brincadeira assim. Quando surgiu o FACO na cirurgia oftalmológica, tinha alguns cirurgiões que faziam uma extracapsular muito bonita e diziam assim, pô, mas a minha extracapsular é tão boa, eu não tenho problemas de astigmatismo, por que é que eu vou converter? Não vejo sentido, não vejo mudança. E o que aconteceu? A FACO tomou conta. Sim. Eu acho que o presente e o futuro são as blefaroplastias estruturadas e acho que a via posterior vai ganhar cada vez mais adeptos. Eu tenho um curso lá na Escola de Cirurgia Óculo-Facial que eu ensino a refix posterior, eventualmente um caso ou outro conjuntivo milerectomia, mas eu ensino refix posterior para os cirurgiões que fazem um curso de imersão de 3 dias, de uma maneira em que eu consegui, nos últimos tempos, controlar bastante o edema, controlar bastante os eventuais hematomas. Eu trabalho muito com o monopolar e também é possível fazer com a caneta do laser. E o mais curioso, e não é o principal motivo, mas é uma coisa muito positiva, mais recentemente eu andei cronometrando o tempo da cirurgia. Então, é possível fazer com calma, passo a passo, de uma refix posterior, dando 1 ou 2 pontos no tendão, em 5 a 6 minutos. Caramba! E com calma, com cautela, sem correria e sem a preocupação de fazer rápido, simplesmente fazendo. Então, de novo, não é o critério de escolha, mas é um lado extremamente positivo do procedimento. Com certeza. Professor, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que a gente conseguiu passar aí por todo um conteúdo que é muito rico e traz muitas informações assim, que às vezes a gente tem até dificuldade de encontrar, né? E conversar com um profissional que tem muita experiência com o uso dessas tecnologias foi incrível. Muito obrigado pela sua presença. Olha, eu só tenho a agradecer o convite, fico à disposição para eventuais convites futuros. Parabenizar a plataforma, porque é um serviço de ensino digital extremamente impactante na vida dos médicos, uma iniciativa assim pioneira, que a gente sabe, e eu espero que a empresa continue nesse caminho de crescimento e que a gente se cruze aí pela vida muitas vezes.
Muito obrigado, professor. Obrigado para o pessoal aí de casa, do trabalho, do caminho para casa, da academia. A gente se vê na próxima semana com mais um Oftcast.